Bom, pessoal, nós vamos para mais uma aula agora. É, esse nosso projeto de aprender direito administrativo através da realização de questões. Meu nome é Vicente Ferreira Júnior, sou procurador da Fazenda Nacional, professor de Direito Administrativo. Nós vamos tratar hoje a questão dos poderes administrativos. Vamos lá? Primeira questão. A questão fala que, após comprar um terreno, Roberto iniciou a construção de sua casa, ou seja, Roberto não tirou a licença de construção, avançando para além dos limites de sua propriedade e ocupando parcialmente a via pública. Por exemplo, Roberto, ao invés de tirar a licença de construção, começou sua construção e começou a construir também em cima da calçada, que é uma via pública. Inclusive com possibilidade de desabamento de parte da obra e risco à integridade dos pedestres, ou seja, Roberto, além de fazer tudo irregularmente, ainda está pondo em risco terceiras pessoas. No regular exercício da fiscalização dessa ocupação do solo urbano, o poder público municipal poderá fazer, observada a lei, a segunda prerrogativa de direito público, colocada na lei, autorizam a restringir o uso e o gozo de sua liberdade, ou seja, o uso e o gozo da liberdade, quando ele é restringido administrativamente, nós chamamos que é o poder de polícia administrativa, porque a propriedade privada ela vai ser um pouco restringida em nome do interesse da coletividade. Então, o poder público determinou que Roberto demolisse uma parte dessa obra irregular. O poder administrativo que fundamentou é o poder de polícia. O primeiro fala poder hierárquico, não, poder hierárquico é interno, é somente em relação à pessoa jurídica, então é internamente entre aquela pessoa jurídica, de um servidor com outro, de um órgão em relação ao outro, então não é poder hierárquico. Poder disciplinar, o poder de impor sanções, é o poder que nós temos, que ele carrega algumas sanções ao particular que contrata com a administração pública, por exemplo. O poder regulamentar é o poder de regulamentar leis, é o poder de normatizar para poder aplicar a lei. E o poder de polícia é justamente esse, que traz uma restrição na liberdade do indivíduo. Ele fala aqui o poder de polícia e a fiscalização apresenta um duplo aspecto. Um preventivo, por meio do qual impede um dano social, impede que aquela obra atinja algum pedestre, por exemplo, e um repressivo, que faz com que aquela obra seja demolida, ou seja, que aplica uma sanção de demolição pelo particular ter infringindo as regras legais de construção naquela área, inclusive sem tirar sequer a licença de construção. Então, a alternativa letra D responde essa nossa primeira questão. O artigo 78, pessoal, do CTN, ele traz justamente esse conceito do que seria o poder de polícia. Ele fala, olha, considera poder de polícia quando a administração pública limita ou disciplina um direito, interesse ou liberdade e regula a prática de um ato ou a abstenção de um fato em razão do interesse público. Lembre-se, sempre o interesse vai ser o interesse público. Ele tem esse duplo aspecto, um preventivo, de impedir um dano social, e um repressivo, de aplicar uma sanção para quem está violando alguma regra legal. Ou seja, o ato do poder de polícia pode ser negativo ou pode ser positivo. Por exemplo, a emissão de uma CNH, a emissão de um passaporte. Tudo está nessa discricionariedade, cabe ao poder de polícia. E o poder de polícia aí, a gente vai estar mais para frente, que ele ostenta esses três atributos: da discricionariedade, o quando agir, da imperatividade, eu atuo independente da vontade do particular, da coercibilidade, se o particular resistir, eu vou lá e posso fazer valer a vontade pública, e também da autoexecutoriedade, ou seja, a administração impõe sua vontade, independente da intervenção do Poder Judiciário. Questão 2, ele diz que José é um servidor público federal que ocupa cargo em comissão, ou seja, cargo que é demissível ad nutum, demissível independentemente de motivação do ato. Ele diz que José foi exonerado desse cargo em comissão, tendo a autoridade competente motivada, ou seja, era um ato que não precisava de motivação e a autoridade competente motivou o ato, dizendo que José reiteradamente descumpria sua carga horária de trabalho. José obteve, junto ao RH do órgão, um documento oficial com o extrato de seu ponto eletrônico comprovando o regular cumprimento, ou seja, um ato administrativo que não precisava motivar a demissão de um servidor em cargo comissionado. A partir do momento que ele é motivado, ele deve ser motivado com base numa verdade.
Ele não pode ser motivado com a invenção, com a mentira. Essa daí se chama a teoria dos motivos determinantes. Mesmo um ato que, em tese, não precisaria de motivação, se eu motivar, aquela motivação deve ser verdadeira, ou seja, José obrigatoriamente tem que estar descumprindo essa carga horária de trabalho. Assim, esse servidor buscou a assistência jurídica de um advogado que lhe informou corretamente, à luz do ordenamento jurídico, que é possível, sim, judicialmente, invalidar esse ato com base na teoria dos motivos determinantes. Vamos ver as alternativas. Alternativa A diz que não é viável ajuizar a ação judicial, aí já cai por terra ela, porque é viável sim. Nesse caso, ele não precisava motivar, como motivou, aplica-se a teoria dos motivos determinantes e essa motivação deve ser verdadeira. Letra B, não é inviável ajuizamento, também está falso. Essas duas a gente já extingue. Letra C já diz, é viável o ajuizamento da ação judicial, perfeito. Visando a invalidar o ato de exoneração, eis que, apesar da motivação ser dispensável, perfeitamente, para o ato administrativo discricionário de exoneração, uma vez expostos os motivos que conduziram à prática do ato, estes passam a vincular a administração pública em razão da teoria dos motivos determinantes. Perfeito, pessoal. Letra C, teoria dos motivos determinantes. Mesmo um ato que não deveria ser motivado, que não necessitaria ser motivado, se ele for motivado, ele deve ser motivado com base na verdade. Essa verdade é uma presunção jurisdição, ou seja, uma presunção relativa para a administração pública, cabendo ao particular provar o contrário, ou seja, provar que na verdade não houve aquela verdade alegada no ato administrativo. Por fim, na letra D, ele fala que é viável o ajuizamento da ação judicial visando invalidar o ato de exoneração, esse que, por se tratar de ato administrativo vinculado, falso, pessoal, aqui é um ato administrativo discricionário, demissão do servidor comissionado. Então, a gente trata aí da teoria dos motivos determinantes, que ela diz aí, a validade do ato administrativo dependerá, nesse caso, da veracidade dos fundamentos de fato que foram utilizados para motivar o ato administrativo. A exceção aqui é a chamada predestinação lícita na desapropriação. Quando nós formos estudar bem público, a intervenção do Estado nos bens públicos, que no domínio econômico, a possibilidade de desapropriação, predestinação lícita, pessoal, é quando o ato administrativo que declara um bem privado de utilidade pública para fim de desapropriação, ele fundamenta, olha, eu quero construir uma escola, mas a doutrina aceita, o STF aceita, que se eu construo, por exemplo, um hospital, se eu atendo o interesse público, aquela motivação do meu ato vai valer na hipótese da predestinação lícita, que é uma exceção do que seria a teoria dos motivos determinantes. Terceira questão, ele fala que Maria solicitou ao município Alfa licença de localização e funcionamento para exercer determinada atividade empresarial, ou seja, Maria foi atrás daquele popular alvará para começar a exercer sua atividade. Maria apresentou todos os documentos necessários, contudo, transcorrido mais de um ano, ou seja, um período que não é razoável, passar um ano para conseguir um alvará, não houve qualquer manifestação por parte da autoridade competente para essa aferição. Diante dessa situação, na qualidade de advogado, assinala a alternativa que indica o procedimento correto. Não se pode adotar qualquer medida falsa, pessoal, senão aí a gente estaria no arbítrio da administração. A administração passou mais de um ano e não emitiu ainda esse alvará. Você pode sim ir no judiciário, e é legal você ir, por exemplo, com um mandado de segurança no direito líquido e certo, já que você apresenta toda a documentação e você tem apenas a prova documental para produzir, não precisa de uma produção de prova no âmbito judicial. Deve-se ajuizar uma ação popular contra a omissão da autoridade administrativa diante do preenchimento dos requisitos e da violação do princípio da impessoalidade. Veja, pessoal, em nenhum momento a questão fala de necessidade de ação popular, de direito de cidadania, então essa aí também está falso. Letra C. Deve-se implementar um mandado de segurança, veja, direito líquido e certo, mandado de segurança, uma vez que a omissão da autoridade competente para extinguir um ato de licença constitui abuso de poder. Perfeito. Olha, a autoridade está totalmente errada se ela passa aí mais de um ano para emitir essa licença de construção. Por fim, ele fala de habeas data, também não é o caso. O remédio constitucional correto seria aí o mandado de segurança. Então, no gabarito, a gente tem aí que esse poder de polícia, esse poder de restringir a liberdade do indivíduo, ele, em nome do interesse público, ele é
ele é utilizado através do mandado de segurança, que é a defesa do direito líquido e certo, e não necessita produzir novas provas, já que as provas já estão todas na documentação, como ele fala na questão. Então, letra C. Quarta questão, ele fala que um fiscal de posturas públicas municipais verifica que um restaurante continua colocando de forma irregular mesas para seus clientes na calçada. Ou seja, um restaurante continua se utilizando de bem público de maneira irregular. Depois de lavrar o autos de infração, ou seja, vários autos de infração, com a aplicação de multas por 2 vezes, sem que a sociedade empresária tenha interposto recurso administrativo, o fiscal, ao verificar que a situação se reiterava, ou seja, o fiscal utilizou da sua discricionariedade de polícia para lavrar a multa antes de fazer alguma sanção mais severa. Então, ele, quando verificou essa situação, que a multa não fazia mais efeito, ele foi lá e interditou o estabelecimento e apreendeu as mesas e cadeiras colocadas de forma irregular, com base na lei que regula o exercício do poder de polícia correspondente. Ou seja, com base no poder de polícia, só aí nós temos a discricionariedade, a imperatividade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade desse ato. Nós temos todos os atributos do poder de polícia nessa questão. Então, ele fala que, a partir dessa situação, assinalar a alternativa correta. O fiscal atuou em desvio de poder, uma vez que o direito da sociedade de continuar funcionando é a emanação do direito de liberdade. Veja, pessoal, o direito de polícia age justamente na liberdade individual em nome do interesse público, do interesse coletivo. Então, não há desvio de poder nesse caso. Alternativa A está falsa. A prática irregular do ato autoexecutório pelo fiscal é clara, porque não homenageia o princípio do contraditório. Veja, a questão mesmo fala que ele lavrou 2 autos de infração e o particular sequer foi na administração contestar isso aí, nem pagou as multas. O ato praticado pelo fiscal está dentro da visão tradicional do exercício da polícia administrativa pelo Estado, que pode, em situações extremas, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, atuar de forma autoexecutória. Perfeito, pessoal? Aí, veja que o atributo que ele queria que você soubesse era o atributo da autoexecutoriedade do ato de polícia. Ou seja, o ato de polícia, para ser exigido, ele não precisa passar antes pelo Poder Judiciário. Pode ser exigido diretamente na lavratura da autoridade administrativa, que tem esse poder de polícia administrativa. A atuação do fiscal é ilícita? Não. A atuação do fiscal foi plenamente lícita, foi razoável, foi proporcional. Ele notificou 2 vezes, ele multou o sujeito e o sujeito continua infringindo as regras legais. Então aí, pessoal, ele trabalha todos os atributos do poder de polícia: discricionariedade, imperatividade, coercibilidade e a autoexecutoriedade. A dica. Próxima questão, ele diz que João foi aprovado em concurso público promovido pelo Estado Alfa para o cargo de analista de políticas públicas, tendo tomado posse na classe inicial da respectiva carreira. Ocorre que João é uma pessoa proativa e teve como gestor excelentes experiências na iniciativa privada. Em razão disso, ele decidiu que não deveria cumprir os comandos determinados por agentes superiores na estrutura administrativa, porque eles as consideravam contrárias ao princípio da eficiência, apesar de serem ordens legais. Veja, pessoal, quando eu entro no serviço público, quando eu sou servidor público, pelo poder hierárquico, pela questão da hierarquia, eu devo obedecer todas as ordens legais do meu superior hierárquico. Então, isso aí é claro que João, aí, se ele for contra o superior hierárquico, ele está agindo em violação ao poder hierárquico que rege a administração pública, que é uma visão diferente do que poderia ser na iniciativa privada, por exemplo. A partir do caso apresentado, assinala a alternativa correta. João possui total liberdade? Não, falso, pessoal. João, ele deve obedecer às regras legais do seu superior hierárquico. Essa letra A a gente já anula. A liberdade de atuação de João é pautada somente na legalidade. Não, João deve obedecer todo o regime jurídico administrativo, todos os princípios que nós estudamos na aula passada, por exemplo. João tem um dever de obediência às ordens legais de seus superiores, em razão da relação de subordinação decorrente do poder hierárquico. Perfeito, pessoal. Letra C tá bonitinha, fala justamente desse poder hierárquico, que é o poder que emana somente dentro da estrutura administrativa. É um poder que é na mesma PJ, ou seja, ele é um poder que é exercido entre órgãos e órgãos, ou entre agentes e agentes. E ele admite tanto a avocação, quando
o superior hierárquico avoca uma matéria de um inferior hierárquico, como na delegação, quando o superior hierárquico delega alguma matéria a um inferior hierárquico ou de mesma hierarquia. Sexta questão, ela fala que determinado município resolve aumentar a eficiência na aplicação das multas de trânsito. Após procedimento licitatório, contrata a sociedade empresária Cobra Tudo para instalar câmeras do tipo radares que fotografam o trânsito, bem como disponibilizar agente de trânsito para orientar os cidadãos e aplicar multas. Ou seja, o que ela fala? Que na realização desse poder de polícia de fiscalizar, a atividade pode ser delegada ao particular. Realmente, o consentimento e a fiscalização podem ser delegados ao particular. A ordem de polícia e a sanção de polícia são indelegáveis, ficam a cargo do poder público. A mesma sociedade empresária ainda ficará encarregada de criar um conselho de apreciação de multas com o objetivo de analisar todas as infrações e julgar os recursos administrativos. Sob o caso apresentado, assinala a alternativa correta. É possível a contratação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, mas o poder decisório não pode ser transferido para a empresa. Veja, pessoal, é justamente isso. Ó. A fiscalização pode até passar para a iniciativa privada, mas essa questão do poder decisório, da ordem de polícia, de aplicar a sanção, isso fica com o poder público. Ordem de polícia e a aplicação das sanções de políticas são indelegáveis, ficam com o poder público. O consentimento de polícia e a fiscalização dos atos de polícia podem ser delegados ao parceiro privado. Não é cabível a terceirização de qualquer dessas atividades, falso. A fiscalização é cabível, a transferência para o parceiro privado. A contratação é, a princípio, legal, mas somente permanecerá válida se o município comprovar que a terceirização falsa. Aqui é questão de legalidade, não de eficiência. Não é possível delegar a instalação de câmeras, falso. É possível sim delegar a fiscalização e o consentimento. Não pode delegar a ordem de polícia, ou seja, a criação de leis, e também a aplicação de sanções, que isso daí fica sempre a cargo do poder público. E aqui a gente traz, pessoal, a questão dos ciclos de polícia. O poder de polícia ele é um poder que não é delegável por completo e os seus atos de execução, sim, que podem ser delegados. Ou seja, a ordem de polícia, essa imperatividade estatal, ela não é delegável. O consentimento de polícia é delegável, que é justamente esse exercício de atividade que depende de um consentimento estatal. A fiscalização de polícia também, que é fiscalizar o cumprimento dessa ordem de polícia, também é delegável. E a sanção de polícia ela é indelegável, ou seja, a aplicação dessas penalidades pelo descumprimento é privativa, é exclusiva do poder público. Questão 7. A Secretaria de Defesa do Meio Ambiente do Estado X lavrou auto de infração, combinando multa de R$ 15.000 à empresa Explora, em razão da instalação de uma saída de esgoto clandestina em uma lagoa naquele estado. Ou seja, poder de polícia total, ele descumpriu uma regra administrativa, descobriu uma regra legal, ele foi lá, foi sancionado. A empresa não impugnou, ou seja, a empresa não exerceu seu direito de recurso administrativo, nem de contraditório em ampla defesa no âmbito administrativo, nem pagou a multa aplicada. Considerando o exposto, assinala a alternativa correta. Ou seja, foi lavrada a multa e não houve pagamento. A aplicação de penalidade representa o exercício do poder disciplinar e autoriza. Veja, o poder disciplinar, ele só é utilizado se houver uma relação de natureza especial entre o particular e o poder público, o que não é esse caso aqui. A questão não fala se há uma relação especial, por exemplo, não fala que a empresa Explora foi contratada por meio de licitação para fazer uma obra no estado X. Então, isso daí está falso. A aplicação da penalidade representa o exercício do poder de polícia, verdadeiro, e autoriza a apreensão de bens para quitação da dívida, aí falso. Porque aí eu estaria, se eu autorizasse essa intervenção, essa apreensão de bens, eu estaria agindo com uma matéria que é privativa da questão jurisdicional. Então, não posso, na via administrativa, apreender estes bens. Letra C. A aplicação da penalidade representa o poder disciplinar, não. Letra D. A aplicação da penalidade representa o exercício do poder de polícia, mas não autoriza a apreensão para quitar dívidas. Perfeito, pessoal. Aí eu trouxe para vocês a súmula 323 do STF, que diz exatamente isso. Ó. É inadmissível a apreensão de mercadorias, aí leiam bens também,
como meio coercitivo para pagamento de tributos ou para pagamento de multas. Então, essas sanções políticas não podem ser utilizadas na cobrança do ato de polícia. Questão 8. Ele diz que José da Silva é chefe do Departamento de Pessoal de uma Secretaria de Estado. Recentemente, José da Silva avocou, ou seja, puxou a análise de uma matéria que era do seu inferior hierárquico, constante de processo administrativo inicialmente distribuído a João de Souza, que é seu subordinado. Ao perceber que a questão era por demais complexa e não vinha sendo tratada com a prioridade por aquele servidor, ou seja, ele avocou uma matéria para ele mesmo, chefe do setor, julgar. Ao fazer assim, José da Silva fez o uso do poder hierárquico. Ele é superior hierárquico, deu uma ordem para o inferior hierárquico e avocou uma matéria para ele mesmo decidir. Ou seja, alternativa letra A. Aí, ó, poder hierárquico, estrutura interna, avocação e delegação de competências administrativas. Questão 9. Atendendo a uma série de denúncias feitas por particulares, a Delegacia de Defesa do Consumidor deflagra uma operação visando apurar as condições dos alimentos fornecidos em restaurantes de uma região central da capital. Logo na primeira inspeção, os fiscais constataram que o estoque de um restaurante tinha produtos com validade vencida. Na inspeção das instalações da cozinha, apuraram que o espaço não tinha condições sanitárias mínimas para tratar esses alimentos e o preparo dessas refeições. Os produtos vencidos foram apreendidos, ou seja, produtos vencidos apreendidos são produtos que sequer podem ir ao comércio, e o estabelecimento foi interditado, sem decisão prévia do Poder Judiciário. Ou seja, ele diz, foi um ato autoexecutável, o exercício da autoexecutoriedade do poder de polícia de trancar o estabelecimento, de interditar o estabelecimento. Assinala a alternativa que indica o atributo do poder de polícia, autoexecutoriedade, que justifica as medidas tomadas pela Delegacia de Defesa do Consumidor. Coercibilidade, inexigibilidade, autoexecutoriedade, perfeito, é a alternativa, ou discricionariedade, autoexecutoriedade. Discricionariedade é uma margem legal para ele manejar as sanções de acordo com o que a lei prevê. Imperatividade é essa imposição da vontade pública, independentemente do que o administrador acha. Coercibilidade é a possibilidade de usar a força nos limites necessários para executar aquele ato de polícia. E a autoexecutoriedade é a independência da intervenção judicial. Veja que aqui no final ele fala justamente isso, sem qualquer decisão prévia do Poder Judiciário. Ou seja, ele queria que você soubesse que um ato autoexecutável, que um ato de polícia é autoexecutável, à medida que ele é executado, independentemente da intervenção jurisdicional ou do Poder Judiciário. 10ª questão, nossa última questão, ele fala que o Conselho Diretor de uma autarquia federal baixou a resolução disciplinando que todas as compras de material permanente acima de R$50 mil só poderiam ser feitas pela própria sede, ou seja, um ato interno que ele estabelece a competência lá dos agentes. Ainda assim, um dos superintendentes abriu licitação para a compra de microcomputadores no valor de R$300 mil, ou seja, um subordinado agiu contra uma ordem de seu superior hierárquico. A licitação acabou sendo feita sem incidentes e o citado superintendente homologou o resultado e adjudicou o objeto da licitação à empresa vendedora. Nesse caso, o superintendente agiu com excesso de poder, ou seja, ele agiu fora dos limites do que seria aí a sua competência. Ele não cometeu mera irregularidade administrativa, ele cometeu um ilícito administrativo. Ele não agiu em desvio de poder seria um desvio de finalidade. Ele não cometeu crime de prevaricação, mas ele agiu aí com esse excesso de poder, que excesso de poder é justamente atuar fora da sua competência. Era competência estabelecida para a própria sede, né, a sede da autarquia federal, conforme a questão fala, e ele mesmo, superintendente regional, ele mesmo que abriu a licitação. Então, ele agiu fora das suas competências administrativas. O desvio de poder seria uma atuação contra a finalidade pública e o abuso de poder seria uma atuação fora dos limites legais ou deixar de realizar uma obrigação legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A aula aí foi sobre os poderes administrativos, questão bem interessante,
bastante cobrado aí nas provas da OAB. E espero que vocês fiquem bem, bons estudos, até mais. Até a nossa próxima aula.